Bom dia, Sor. Bom dia, Isa. Tudo bem? Tudo, graças a Deus. E você? Então tá bom. Saudade de vocês. Esse dia tava lembrando do dia que a gente tava montando o muro, né, Isa? O que aconteceu? Um pequeno incidente, Você Sor. nem rolou na escada, né, Isa? Sor, quase, viu? Quase. Oi, Sor. Oi, Ju, bom dia. Oi, Luana, tudo bem? Oi, Bom Lucas dia. Fernandes, tudo bem? Bom dia, Sor. Bom dia. Oi, Vitória. Oi, Lívia. Oi, Sor. Oi, Bom dia. Lucas Henrique. Tem que ser assim, ó. Oi, Júlia! Oi, Lívia, tudo bem? A Lívia é muito quietinha, Olá, né, Júlia? senhor. Isso é verdade, senhor. Ela é quietinha, por isso. Pode. Oi, Carlos, bom dia. Posso perguntar uma coisa para vocês? Lucas Fernandes, você viu que eu mandei uma mensagem na Agenda Edu para você? Ô, Sor, Oi. a mensagem chegou ontem, você enviou quando ela? Quinta, sexta-feira da semana passada. Que isso? Era. Acho que foi até antes, se não me falha a memória. Eu mandei mensagem para você, mandei mensagem para o Breno, tá? Precisa dar uma olhada, tem outros alunos também, tá? Tá bom, é atividade avaliativa de qual semana, Sor? Eu acho que da semana 3, Lucas. Ok, acabar a aula eu já vou lá fazer, tá? Tá? Porque senão eu não consigo fechar a nota de vocês, tá? Ok. E aí, Julinha, já tomou café? Já, senhor, acordei cedo, entendeu? Daí eu já tomei café. Você que preparou o seu café hoje? Foi, senhor, porque minha mãe tava levando a minha cachorra pra passear. Que chique, aí levar a cachorra para passear. Senhor, Gente, se não chique levar, é ela muito. caga no jardim. E daí. Fica pior. E aí faz cocô fora, né? E vocês deixam o cocô lá. Você leva Não, o senhor, saquinho tá pra doido? pegar. A gente pega tudo aqui na própria coleira. Na própria Tem coleira. aquele. A Hã? gente é mundo. Na própria coleira tem aquele suportezinho, sabe? Ah, e é um ossinho que vem o saquinho É! dentro. Mas antes Ai, a gente levava na bunda mesmo, aquela sacolinha do Boa, sabe? aham. Só que No- daí, enfim, levava lá no bolso da calça, né? Da bermuda, né? Não é... precisa falar coisa feia, Júlia. Não, senhor, porque aquela sacolinha não cabe no bolso. Daí, tipo, a gente colocava, tipo, literalmente, tipo, na parte de Tá trás da bom, calça. isso, Não, mas muito não na bem. bunda, senhor, na bunda que eu diga, né? Para, Júlia. Ei, Júlia. A minha também, a gente leva para passear na serra, aí tem que levar com a coleirinha, na própria, vamos falar assim, coleira lá, como é que fala? Ai, na própria cordinha lá já tem a sacolinha e tudo. Mas ela tá enorme, gente, dá muito trabalho. E aí, vamos lá? Nossa, todo mundo ficou em silêncio agora? O que aconteceu? Já minha internet tá Sono. travando tudo. Sexta-feira, a Júlia já tá cansada. Pessoal, semana que vem nós não temos aula na sexta, né? Acho que não, Sor. Por que, Sor? Não, porque sexta-feira que vem é feriado. Feriado o quê? É Consciência consciência negra, tá? E aí Beleza. nossa aula mudou para terça-feira, tá bom? Sor, terça-feira? Terça-feira. Deixa eu dar uma Gente, confirmação. terça-feira a gente não vai aguentar. Por Terça-feira a gente quê? vai ter 4 aulas. Quantas aulas vocês têm? Com a sua vai ser 4, senhor. Verdade? Verdade. Sim. Quer ver? Deixa eu confirmar. Então ficou para terça-feira.
dia 17, oitavo ano D, às 8 horas. Tá bom? Mas a Márcia falou que ia mandar o comunicado. Vocês vão receber o comunicado? Sor, Eu nem acho entrei que ela vai mandar só na semana que vem, tipo, segunda, Não, sabe? na segunda. Então, prova. Em termos, ela deve mandar entre hoje, né? Ou até segunda, tá bom? Então fique atento a respeito disso. Então vai ser na terça-feira, às 8 horas, tá? Então vamos fazer o seguinte: eu vou tentar ser o mais rápido hoje. Aí qualquer coisa na terça-feira a gente dá uma facilitada, tá bom? Pode ser? Mas aí a gente entra, faz assim, faz a revisão certinho, tal, pelo menos para não ter problema. Mas aí a gente precisa dar uma adiantada hoje, tá bom? Vamos lá? Vocês têm uma tarefa para me mostrar. Vocês esqueceram ou não? Não, senhora, 26. Isso, muito bem. Hoje meu computador também está uma benção. Né? Então vamos lá, rapidinho. Como é tarefa net, eu só vou fazer a correção rapidinho, porque às vezes alguém não pegou lá, tá bom? Olha como que tá para abrir. Abriu aí para vocês? Abriu, senhor. Sim, senhor. Deixa eu só diminuir aqui um pouquinho, tá? Então, a tarefa 26 são os movimentos migratórios na América, né? Então, a gente fala um pouquinho desses movimentos e tudo mais. E aí a gente fala, por exemplo, do quê? De um mapa de anamorfose sobre população, né? Então, o que que acontece? Né? A população de imigrantes. Então, os países que recebem maior contingente de população, eles aparecem muito mais, vamos falar assim, deformados, ou seja, maiores, né? Em destaque. Então, a gente tem aqui alguns exemplos, como Estados Unidos, Europa, Oriente Médio, que aparecem em grande destaque. Então, segundo o mapa, quais as regiões do planeta sofreram maior alteração por receber mais imigrantes? Então, América do Norte, especialmente Estados Unidos, Europa Ocidental e o Oriente Médio. Observando o continente americano, tá? Como podemos justificar a sua distorção? Se alguém, por exemplo, não fez atividade, tá? E precisa, por exemplo, ficar copiando ou tem alguma dúvida, se quiser dar um print na tela é melhor, porque aí pelo menos a gente não para tanto, tá bom? Observando o continente americano, como podemos justificar a sua distorção, né? Então, os Estados Unidos está muito ampliado, indicando um grande número de imigrantes em seu território, e a América Latina muito reduzida, indicando um número menor de imigrantes em seu território, tá? Como podemos justificar essas diferenças, né? Então, pela qualidade de vida, a gente sabe, por exemplo, pelas diferenças econômicas entre os países, né? Aquele país que tem o melhor desenvolvimento acaba recebendo um contingente maior de população, tá? Então, espera-se que o aluno, né, destaque as diferenças econômicas entre os países, assim como os conflitos que atingem as regiões e o Oriente Médio e a África, tá bom? Aí depois nós temos, né? Observe com atenção o mapa e o gráfico a seguir e responda as questões propostas, tá? Então nós temos aqui os fluxos de crianças imigrantes, né? Aí tem detenções pela patrulha da fronteira dos Estados Unidos em 30/9 até 15/7 de 2013 a 2014. Então nós temos de quais países da América Central chegam os menores, então a gente tem El Salvador, Guatemala e Honduras, tá? Então a gente está vendo aqui, tá? Vocês lembram de alguma coisa quando a gente vê isso aqui, ó, México e Estados Unidos? Das festas das nações. Isso, muito bem, Luana, parabéns, né? O muro, né, que foi construído e tudo mais, né? Principalmente essa, né, saída, vamos falar assim, ou a travessia do México para os Estados Unidos, tá bom? Então, ó, qual a fronteira representada no mapa? É a fronteira dos Estados Unidos e do México. Qual a grande discussão que se faz atualmente sobre essa fronteira? Quem lembra?
Professor, eu coloquei a construção de um muro que seja fechado, né? Porque ele é todo abertinho, né? Isso, mas é literalmente a discussão, né? É a construção de um muro que complete o seu total fechamento, ou seja, que tenha um muro, né, que não deixe as pessoas passarem, vou falar dos Estados Unidos para, né, do México para os Estados Unidos. Aí, segundo o gráfico de quais países da América Central são originários a maior parte das crianças que tentam chegar aos Estados Unidos. Então, essas crianças vêm principalmente de El Salvador, Guatemala e Honduras, tá? Aí, por exemplo, será a construção de muros a melhor forma para barrar a entrada de imigrantes? Que outras soluções poderiam ser possíveis? O que vocês acham? Nossa, gente, que silêncio. Peraí que eu tô arrumando aqui. Senhor, se eles pularem o muro. Tem como pular o muro, senhor? Até teria, mas tem fiscalização. Mas o Ah, tá, justo, não. se a gente pensar, Júlia, vamos pensar. Por que as pessoas, por exemplo, querem chegar aos Estados Unidos? Por quê? Senhor, eu acho que é porque é melhor, né? Tem uma Então, qualidade de vida melhor, tem uma né? qualidade de vida melhor. Então, o que a gente pode pensar, né? Se esses países ajudassem, no caso, os Estados Unidos, ajudasse o México, né? Mandando, às vezes, empresas multinacionais, investindo na economia, por exemplo, do México, né? Auxiliando o governo do México em algumas, né? Em algumas situações, principalmente de ordem econômica e tudo mais, a qualidade de vida das pessoas iriam melhorar. Então, automaticamente, elas não precisariam mudar de lugar. É a mesma coisa, né? Igual o Haiti. O Haiti, nós temos uma grande quantidade de população saindo do Haiti, indo para os outros países. O Brasil, por exemplo, é uma rota. Por quê? Eles encontraram no Brasil um porto seguro, né? O Brasil foi um dos países que mais mandou missionários, ou seja, pessoas, né, para estar ajudando na missão, né, de paz dentro do Haiti, ou seja, principalmente para ajudar, depois que tiveram, por exemplo, aqueles tremores, o terremoto e tudo mais, que destruiu literalmente o país inteiro. Então, o que acontece? Eles encontraram no Brasil, né, mais ou menos um apoio. Agora, o que acontece? Ao invés de trazer os haitianos para cá, o que poderia ser feito? Melhorar a qualidade de vida deles lá, que não precisassem sair. Por exemplo, os Estados Unidos gastam horrores, absurdo, com armamentos, um monte de coisa. Por que não poderia estar ajudando esses países? Tá? Então, são exemplos que a gente tem. Se a gente ajudasse os países que estão em maior dificuldade, eles não queriam ter mudado, né? Ou seja, as pessoas não queriam sair de lá, porque lá também melhorou a qualidade de vida. É a mesma coisa. Tem gente que mora no Pacaembu, tem gente que mora no Monte Serrat, tem gente que mora aí, vamos colocar no Jardim Brasil, né? O que acontece? Por que uma pessoa quer sair de um bairro e para o outro? Será que é a casa? Será que é a qualidade? Será que a infraestrutura daquele bairro? Então, tudo isso precisa ser melhorado para que as pessoas não queiram sair de um lugar para o outro. Você entendeu? Tudo bem? Sim, sim. Então tá bom. Deixa eu já explicar, por exemplo, essa daqui é da aula que vem, tá? Mas eu já vou explicar rapidinho com vocês, até para não ter problema. A gente vai falar de a hierarquia das cidades, né? O que seria essa hierarquia da cidade, né? Então, nós temos dentro da nossa casa, por exemplo, a gente tem a hierarquia, né? Dentro da escola, nós temos uma hierarquia, nós temos a direção, nós temos a coordenação, os professores. Então, é uma hierarquia a ser seguida, né? Dentro das cidades, isso não é diferente. Por que não é diferente? Nós temos, por exemplo, Itupeva, Jundiaí, São Paulo, né? Olha a ordem, por exemplo, né, da hierarquia. Por exemplo, eu quero comprar um produto, eu não acho em Itupeva, eu venho para Jundiaí, não acho em Jundiaí, eu vou para São Paulo. Tudo bem que nós estamos numa região privilegiada, muito próximo de São Paulo, então tem muitas pessoas que nem procuram Jundiaí, já vai direto para São Paulo. Isso por causa da proximidade com São Paulo.
tá bom? Então, nós temos aqui um verdadeiro ou falso, né, que também é tarefa NET. Então, até se vocês quiserem estar anotando, então, após a década de 1950, verifica-se no processo de urbanização de algumas regiões do mundo a formação de megalópolis. Sobre esse tipo de região urbana, cenário verdadeiro ou falso, né? Então, nós temos aqui, está associada às características do processo de urbanização típicas dos países desenvolvidos, sem condições de ocorrência nos países subdesenvolvidos. Pelo contrário, então é falso. Apresenta uma grande área de conurbação, ou seja, de junção, né, de encontro, cuja constituição é orientada pelos eixos de crescimento das principais cidades da região. Verdadeiro. Ocorre em espaço onde se verificam fluxos intensos, também é verdadeiro, e foi identificado primeiramente nos Estados Unidos, mas atualmente é encontrado em outras áreas do mundo, notadamente em países da Europa e no Japão, também verdadeiro. Nós estamos falando sobre o processo de urbanização. Depois nós temos aqui outro verdadeiro ou falso, né? Que fala um pouquinho quanto a cidade brasileira com mais de 500 mil habitantes afirma, né? Então nós temos a maior concentração de cidades desse porte ocorre na região norte, né? Do Brasil, mentira, porque a região norte é a que menos tem, então é falso. Dentre as causas para o aumento da cidade deste porte de país, é correto citar o êxodo rural, sim, que é a saída das pessoas do campo para a cidade. Esse aumento vincula-se à oferta de empregos no setor industrial, favorecido pela migração de indústria dos grandes centros para essa cidade. Por isso que a gente fala, então acaba trazendo, verdadeiro. Suas vantagens competitivas em relação às grandes cidades, como isenção de impostos municipais e oferta de mais infraestrutura, né? Também é verdadeiro, porque você acaba incentivando, né, a abertura de indústrias e tudo mais. Aí nós temos aqui sobre a situação, né, que a gente fala principalmente, olha lá, assinar a alternativa correta de acordo com as situações mostradas. Então, nós temos a situação 1 e a situação 2. O que vocês precisam analisar? O momento 1 e o momento 2. Olha o momento 1, aqui seria a quantidade, né? Então, aqui bem maior, então aumenta de uma forma gradativa. E aqui na situação 2, o que acontece, né? Se a gente parar para analisar, né? Olha como que é a junção, como que é. Então, você acaba perdendo um pouquinho. Então, nós temos o limite municipal, população urbana e a área urbana, né? Então, significa que você acaba crescendo mais, olha lá, a área urbana continua, né? Aqui, se você parar para analisar, né? Mas ela não cresce tanto conforme todo o limite. Então, a recente urbanização brasileira tem características parcialmente representadas nas situações 1 e 2 dos esquemas. Considerando essas situações, é correto afirmar que, entre outros processos, né? Então, 2 representa a formação de uma região metropolitana, né, a partir do fenômeno de conurbação, ou seja, da junção de um município para o outro. Então, ele vai encontrando, né? São exemplos que a gente tem. Depois nós temos aqui as figuras a seguir, representam 2 esquemas de relações entre cidades, o clássico e o atual, né? Então, o que seria o clássico? Seria aquela ordem natural, tudo certinho, bonitinho, né? Então, por que a concepção tradicional de hierarquia urbana está sendo substituída pela atual, né? Que foi aquilo até o exemplo que eu coloquei para vocês. Então, olha aqui, nós temos a vila, nós temos a cidade local, nós temos o centro regional, nós temos a metrópole regional e depois nós temos a metrópole nacional. Lembra que eu dei exemplo para vocês? Ó, vamos supor que aqui é um bairro, o bairro de Santa Fé. Aí a gente sai do bairro, a gente vai para a cidade, ali para o centro de Itupeva. Você, às vezes, ao invés de você vir para Jundiaí, que é um centro regional, você já vai direto para São Paulo, que é uma metrópole nacional. Às vezes pela facilidade e tudo mais, tá? E aí a resposta correta é a resposta C, porque o avanço tecnológico dos transportes e comunicações e a disponibilidade de renda encurtam as distâncias. Lembra que eu falei da proximidade? E a questão 5, né? Na atual fase da economia mundial, é
precisamente a combinação da dispersão global das atividades econômicas e da integração global, mediante uma concentração contínua do controle econômico e da propriedade, que tem contribuído para o papel estratégico desempenhado por certas grandes cidades, que dominam cidades globais. Por que cidades globais? Que é aquela que tem uma ligação com o mundo inteiro, né? Então, seria, literalmente, por sua importância econômica, financeira e técnica, e por serem grandes prestadoras de serviços especializados, e não pelo tamanho da sua população. São centros vitais da dinâmica capitalista atual, de onde partem as diretrizes da economia mundial. Então, às vezes, o que é decidido numa cidade global acaba afetando, né, o mundo inteiro. E a questão 6, que fala, por exemplo, para avaliar se uma cidade é global, né, considera-se o número de escritórios das principais empresas, né? A gente tem exemplo disso aqui para nós. São Paulo, por exemplo, tem muitas pessoas que trabalham fora, né, em outros lugares, né? As empresas ficam em outros lugares. Então, em São Paulo é só o escritório. Então, as pessoas vão lá para trabalhar literalmente nos escritórios, enquanto contabilidade, consultoria, publicidade e banco. E a sua rede financeira, bancária, de telecomunicações, etc. As cidades globais são vetores importantes da globalização. Elas são a sede de poder e, por meio delas, que a economia global é administrada, coordenada e planejada. Elas formam uma rede onde transitam os trilhões que alimentam os mercados financeiros internacionais. Estudos recentes registram 55 cidades globais no mundo. Com base no texto, pode-se afirmar que a cidade global é definida pela, né, influência supranacional, né, não só pela quantidade de habitantes, não só pela localização, não só pela questão sociodemocrata e principalmente pela biodiversidade, mas pela influência, né, supranacional, ou seja, que acaba superando todas as relações, vamos falar, seja ela econômica e tudo mais. Tá bom? Tudo bem? Vocês me ouviram? Tá. Eu passei só rapidinho porque é tarefa net, tá? Então vocês têm isso aí depois para vocês olharem. Agora nós vamos lá na página 23. Júlia, tá me ouvindo? Isa? Oi, senhor, tô viva. Tá. Nós já lemos esse texto na aula passada. Vocês lembram disso ou não? Senhor, peraí. Que página é essa? Senhor, 23. lembra um pouco. 23. A gente vai falar do processo de urbanização na América Anglo-Saxônica e na América Latina. O que a gente falou nesse texto? Tá? Se vocês quiserem, a gente lê ele novamente. Né? Aqui fala da... Oi? Eu lembro um pouco também. Isso, eu vou falar um também. pouquinho, aí você confirma. Lembra que a gente falou um pouquinho do quê? As diferenças na urbanização, por exemplo, dos países da América Anglo-Saxônica e da América Latina. Como que se deu? Por exemplo, a América Anglo-Saxônica, Estados Unidos e Canadá. Eles foram de uma forma mais lenta, se organizando para receber esse contingente de população e tudo mais. Já na América Latina, não, né? O inchaço, ele foi, vamos falar assim, de uma hora para outra, né? A população, principalmente pelo êxodo rural, teve que sair e ir para a cidade, né? Então, muitas das cidades não tiveram como se organizar. Então, elas tiveram problema com saneamento, saúde, educação, transporte, moradia, entre outras. Então, não se organizou, né? E aí falam também do quê? De um crescimento muito forte, tanto no comércio e serviços, chamando de hipertrofia do setor terciário, principalmente ligado à informalidade, como vendedores ambulantes e demais subemprego. E também, essas cidades foram caracterizadas por um inchaço urbano, ou seja, um crescimento muito rápido, tá bom? Lembrou mais ou menos ou não? Sim, senhor. Então tá Sim. bom. Tá? Então agora nós vamos... Eu fui até aqui, mostrei essas imagens da cidade para vocês. Vocês lembram disso ou não? As diferentes cidades do continente americano. Eu lembro também. Senhor, eu Isso. lembro. Os diferentes processos históricos e culturais de urbanização das cidades americanas acabaram por produzir espaços com paisagens bastante diferentes,
Então, se a gente olhar, olha lá, México, olha lá na Colômbia, no Peru, em Bolívia, Chile, né? Depois Canadá, Estados Unidos, Cuba, Haiti, Argentina e Brasil. Então, a gente vê que tem uma certa, vamos falar assim, diferença, semelhança entre elas? Tem. Às vezes, na tipo da construção, onde foi construído, a questão da infraestrutura. Porque se a gente olhar, por exemplo, aqui na Grande São Paulo, e se a gente olhar, por exemplo, em Porto Príncipe, a gente vai ver o quê? As diferenças, por exemplo, na infraestrutura. Não que aqui seja perfeito, não é isso. Tá? Por exemplo, em Buenos Aires, essa parte aqui, essa imagem, a gente vê, às vezes, uma região, vamos falar assim, totalmente desenvolvida, né? Até pela questão da arquitetura e tudo mais, tá? Então, são exemplos que a gente tem. Então, de acordo com o mapa, o Novo Mundo Urbano da página 20, que é aquela que mostra, por exemplo, a quantidade de população por cidade, né? Todos os países possuem o mesmo nível de urbanização? O que vocês acham? O mapa é esse aqui, ó. Ah, o mesmo nível? Acho que sim, Isso. então. Vamos pensar um pouquinho. Ó, aqui. Será que todos eles, ó, tem países, por exemplo, que tem o quê? Mais de 75%. Tem um país com 50% a 74%. Tem país de 25% a 49%. Tem país com menos de 24%. Se a gente olhar aqui dentro do continente americano, nós temos de 25% a 49%. Nós temos de 50% a 74%. Nós temos o quê? Mais de 75%. Então, a gente tem uma diferença nisso aí, né? A questão das cidades, tá? Então, a pergunta é, será que o nível de urbanização é o mesmo? O que vocês acham? Não. Eu acho que Não, não. né? Não, olha lá, os países não possuem o mesmo nível de urbanização. Estados Unidos, México, Canadá, Argentina, Chile, Brasil e Cuba estão na faixa acima de 75%. Já Peru, Bolívia e Colômbia possuem de 50% a 74%, enquanto o Haiti está de 25% a 49% da sua população vivendo aonde? Nas cidades. Pode escrever aí, rapidinho. Vamos para a segunda? Senhor, peraí, rapidinho. Calma aí, senhor. Senhor, acabei. Pronto, Ju? Ah, pronto, senhor. Tá, então tá bom. A questão B.
Todas as imagens se referem a áreas urbanas. Podemos afirmar que todas dispõem dos mesmos recursos necessários à população, né? Então, é aquilo que eu falei para vocês, os mesmos recursos nós temos aqui, em todos os lugares? Não, né? A grande diferença entre as cidades dos países desenvolvidos, como Nova York, e dos países subdesenvolvidos, como Porto Príncipe, né? Há na cidade de países subdesenvolvidos característica de hipertrofia do setor terciário, ou seja, aquele inchaço, aquele crescimento muito rápido, configurando o setor da informalidade e também a macrocefalia, ou seja, um crescimento exagerado em sua maior parte, tá bom? Vamos, gente. Fala alguma coisa. Calu, você tá bem? Tem como resumir a resposta? Tem. Como que eu poderia estar falando, né? Todas as imagens se referem às áreas urbanas. Podemos afirmar que todas dispõem dos mesmos recursos? Não. Né? O que tem, por exemplo, nos países ricos não é a mesma coisa que tem nos países pobres. Pronto, acabou. Senhor, amei. É isso aí que eu vou colocar. Obrigada. Vou dar até palminhas para você, senhor. Ai, engraçadinhas vocês, né? Hoje, pelo jeito, é só Júlia e Luana que tá participando, né? Os outros, nada. Deixa vocês com os pontinhos de vocês. Que mentira, senhor! A gente tava conversando ali no início da aula, que é isso? Isa, eu só Falou de ponto, entendeu? Todo mundo surge da cinza. Falou bom dia. A Júlia tá na sua aí. Até a Vitória abriu a boca, tá vendo como que é as coisas? Você não me falou bom dia. Aí eu pensei, não. Eu falei bom dia sim, Vitória. Pra mim, você não falou, senhor. Falei. Eu não escutei, senhor. Me desculpa. Ele fala para todo mundo. Eu vou defender o senhor, tadinho. Ele nunca vai deixar de falar bom dia. Todo mundo que entra. É verdade. Eu falei, oi, Ele fala pra Vitória. todo Ainda mundo. brinquei. Cadê a Lívia? Lívia, me defende. Ainda brinquei com a Lívia e brinquei com a Júlia. Falou Ainda mesmo. falei, oi, Falou da Vitória. festinha, senhor. Falou que comigo é oi, Júlia. E com a Lívia é oi, Lívia. Essa parte eu escutei só, mas eu não sei se é mais difícil. Mas tá bom, Vi. Desculpa, se eu não falei, eu acho que eu falei, mas se eu não falei, depois a gente, tá? Mas tá bom, vamos lá. Senhor, é que eu acho que quando o senhor Mas tava ela te falando, ama e ela você ama tava ela. conectando o áudio ainda. Por isso que ela Pode não Pode ouviu. ser também. Pode ser. Então, vamos lá. Utilizando os critérios da regionalização centro-periferia, classifique cada um dos países apresentados nas imagens. Lembra que a gente trabalhou lá atrás, tá? Falando centro, periferia, os países centrais, os países periféricos e tudo mais. Vocês lembram disso ou não? Senhor, acho que sim. Isso, então vamos lá. Agora nós vamos classificar todos esses países das imagens, tá? Como aquela questão, centro, periferia, né? Área central, tudo isso. Então, vamos lá dar uma olhada. Olha como que vai ficar. Área central, Estados Unidos. Periferia da área central, Canadá. Subcentro da periferia, México, Argentina, Chile e Brasil. Área periférica, Peru, Colômbia e Cuba. Área marginal, Bolívia e Haiti. Júlia, isso não tem como resumir, viu? Nossa, daí? Senhor, mas daí a gente copia rápido isso, entendeu? Obrigada. Não escreve nada, né? Oxa! Resumiu, não escreveu nada. Vamos lá? Agora nós temos um texto imenso para a gente estar lendo, então eu gostaria que vocês me ajudassem, tá bom? A América Latina, a mais urbanizada do mundo, mas não a mais planejada. Então, mais de 80% dos latino-americanos vivem em cidade, onde a insegurança urbana aumentou entre os seus cidadãos. Então, os latino-americanos, ou seja, na América Latina, nós não temos aquela cidade perfeita, aquela cidade segura e tudo mais, tá bom? Quem que poderia ajudar a leitura? Vamos lá? Vão falando os nomes aí. Senhor, posso Júlia. ajudar? Eu.
Júlia, Luana, Luana, quem mais? Isabela, Isabela, Vitória. Vitória, Eu posso ajudar sim. Lívia. Então vamos lá. Cada um lê um parágrafo e depois o próximo continua. Se vocês quiserem ler uns 2, 3 e depois o próximo vai continuar. Então pode começar. Vamos lá. Posso começar, senhor? Pode. É a cidade perfeita. Não há quase crime, nem engarrafamentos, nem contaminação ou sujeira. E lixo é recolhido a tempo. O transporte público é pontual e sempre há onde se sentar. É o triunfo do planejamento urbano. A boa notícia, há várias cidades do mundo que poderiam competir pelo título de mais planejada. A má, que nenhuma é latino-americana, ao menos por enquanto. Zurique, Singapura, Seul, Buffalo e Nova York aparecem constantemente nas discussões e rankings especializados como as cidades mais planejadas do mundo. E o que as une é justamente a ideia de que a cidade é o lar de seus residentes e que está ali para servi-los e não para atuar como um inimigo. isso cobra particular relevância na América Latina, a região mais urbanizada do mundo, onde 80% da população, cerca de 450 milhões de pessoas, vivem na cidade. Enquanto a falta de segurança aparece sistematicamente entre as principais preocupações dos latino-americanos, há outro tipo de insegurança da qual se fala pouco, mas que também supõe uma ameaça para o bem dos cidadãos. Trata-se de efetivamente da estrutura e organização das cidades. Ok. Os avanços sociais e econômicos da América Latina durante a última década não vieram acompanhados de um melhor planejamento dos grandes centros urbanos, e alguns resultados visíveis são caótico transporte privado e público, a rápida urbanização sem respeito aos códigos de construção e deficiente prestação dos serviços públicos e a deteriorização dos espaços, entre outros. Esta situação gerou problemas para enfrentar atualidades naturais, como foi o recente incêndio em Valparaíso, no Chile, as recorrentes inundações em Buenos Aires e os frequentes desabamentos de terra nas favelas do Rio de Janeiro. De acordo a estimativas do Banco Mundial, as consequências dos fenômenos naturais representam um custo para a região de 2 bilhões de dólares anuais. O déficit em planejamento da cidade se destaca ainda mais quando surgem as seguintes estatísticas. Para 2025, 10% da população mundial viverá em apenas 37 cidades. Por isso, arquitetos, geógrafos, engenheiros e governos da região têm o desafio de planejar com eficiência seus centros urbanos para convertê-los em locais mais habitáveis e seguros. Na América Latina. Vai, Lu. Pode ler. Acabou. Nas Américas Latinas, deveríamos passar por um planejamento mais estratégico e sustentável, que, por outro lado, mitigue problemas existentes, como o risco de deslizamentos em morros ou falta de capacidade nos sistemas de drenagem. E, por outro, que adapte as cidades para que sejam mais resilientes em relação às ameaças climáticas, explica San Diego e Arias, especialistas em planejamento urbano do Banco Mundial. Tá, então aqui falou, por exemplo, de vários problemas, né, que acontecem, por exemplo, nas grandes cidades, principalmente as cidades, vamos falar, mais urbanizadas, né, principalmente como deslizamento, como vários problemas que se tem. Então, vamos falar assim, do que eles colocam, o desafio, ou seja, o que poderia melhorar, seria um melhor planejamento, tanto nas questões climáticas,
né, como na questão, vou falar de construções e tudo mais, ou seja, para que você tenha um certo planejamento mais estratégico e sustentável, ou seja, aonde possa melhorar, por exemplo, a qualidade de vida da população. Os mais expostos. As ameaças à segurança nas cidades não provêm apenas dos efeitos dos desastres naturais, mas também tem a ver com a construção improvisada. Por exemplo, ao construir casas em morros com risco de deslizamento, ou ao lado de rios que costumam transbordar após fortes chuvas. Quem continua? Senhor, quer que eu continue? Pode continuar. Embora a maior parte dos habitantes das cidades estejam expostos a esta série de perigos, são os mais pobres que estão expostos à pior parte, já que geralmente vivem em casas mais precárias e desprotegidas. Segundo um relatório de ONU Habitat de 2012, ao redor de 111 milhões de latino-americanos vivem em bairros marginais. O senhor quer que eu dê? Vamos? De qualquer forma, os especialistas concordam que ainda faz falta um planejamento urbano que integre todos os setores para fazer das cidades latino-americanas locais mais seguros. Muitas cidades da América Latina sofrem os piores casos de congestionamento do mundo. Os problemas de água e saneamento foram um grande problema nas periferias. A mudança climática aumentará os problemas de acesso à água na região, afirma Xiaoming Chan, especialista no Fundo para o Meio Ambiente Mundial. Estudos do Banco Mundial apontam que territórios propensos a secas, especialmente em cidades do Chile, México, Guatemala e El Salvador, serão ainda mais secos. Da mesma maneira, zonas com riscos de inundações, como Argentina, Peru e Uruguai, deverão enfrentar chuvas mais intensas. As cidades latino-americanas dependerão de um melhor planejamento para que estas projeções tão pouco alentadoras não se cumpram e permaneçam só como maus presságios. Muito bem. Então, aqui fala dos problemas principais. Aí a gente tem 3 questões para a gente responder. A primeira, o subtítulo da reportagem mostra a expressão insegurança urbana. Qual o contexto dessa expressão de acordo com a notícia, né? Por que insegurança urbana? Porque não significa que eu vou morar naquela cidade e eu vou ter uma certa, né, segurança, né? Então, destaca a questão da estrutura da cidade, os problemas ambientais, como climáticos, como também saneamentos, tipos de moradias e tudo mais. Qual a solução para os problemas apontados no texto de acordo com o autor? Então, a principal solução é o investimento em planejamento urbano, ou seja, que se organize antes, né? A questão da construção da cidade e tudo mais. A cidade que você mora apresenta alguns desses problemas? Quais? Então, vamos pensar. Para quem mora em Itupeva, aumentou muito o número de população, está tendo problema de falta de água, em alguns pontos sim, outros não. Nós tivemos problema o ano passado com uma chuva muito forte, aquela região lá do Monte Serra foi totalmente alagada, não sei se vocês lembram disso, tá? Então, aqui, quem mora em Jundiaí, nós temos algumas casas que foram construídas em encostas e tudo mais. Alguns bairros, Aqui o Novo Horizonte também foi uma área que foi muito alagada, Então, casas destruídas e tudo mais. Então, são exemplos que a gente tem, tá? Pode responder aí, rapidinho. Sor, aumenta um pouquinho, por favor, a tela. Aumentar? É. Obrigada. Pronto? Espera aí, rapidinho. Sim, sir.
Aí a gente vai começar a falar sobre a hierarquia urbana, como a gente leu lá na tarefa, né? O que seria essa hierarquia urbana, né? Então, nós temos aí, vou lendo enquanto vocês vão terminando aí, tá? As cidades possuem diversos tipos de comunicação entre elas. Ao longo do ano passado, quando estudamos as cidades brasileiras, podemos observar que há diversos tipos de cidade. Elas não estão relacionadas somente ao seu número populacional, mas também às diferentes funções que elas desempenham, de acordo com o seu desenvolvimento econômico e tecnológico. Há uma interdependência entre as cidades, que é entendida como uma hierarquização, ou seja, algumas cidades concentram determinadas atividades em relação às outras, e por isso possuem maior poder de decisão, porque possui sedes de empresas, polos tecnológicos e industriais, sedes de governo, poder de decisão, nossa, sedes de governos nacionais e estaduais, portos, aeroportos, entre outros. Que foi aquele exemplo até que eu coloquei para vocês, né? Eu vou procurar um médico, às vezes, ano passado a gente falou um pouquinho sobre isso, uma faculdade, dependendo do curso, não tem Itupeva, eu tenho que ir para Jundiaí, se não tem Jundiaí, eu vou ter que ir para Campinas, São Paulo, que é essa hierarquia. Podemos continuar? Sim. Cadê os meninos da sua sala que não abrem a boca hoje? Ai, sir, como sempre, eles nunca falam. Deixa eles. Essas relações entre as cidades sofreram alterações ao longo do tempo. Atualmente, com a revolução nas comunicações, internet, novos fluxos financeiros passaram a ocorrer em relação a anos passados. Há muito tempo, as relações entre as cidades ocorriam em modo semelhante ao esquema ao lado. Devido a esse novo desenvolvimento tecnológico, hoje o surgimento das cidades globais, provocando uma nova dinâmica entre elas. Então, a gente teria aqui a Grande São Paulo, a gente teria aqui Jundiaí, aí a gente teria, por exemplo, no caso, Itupeva e os bairros, né, que seriam exemplos até para a gente entender. Mas hoje, muitas vezes, a gente acaba também queimando, por exemplo, né, ao invés de eu ir para Jundiaí, eu já vou direto para São Paulo, né, pela proximidade, pela encurtância das distâncias e tudo mais, tá? E depois a gente vai falar um pouquinho sobre as cidades globais. O que seriam essas cidades globais, né? As cidades globais, também denominadas de metrópoles mundiais, apresentam características como centros financeiros, concentração de empresas, responsável pelo comando de atividades em outros países ou região, ou seja, grande influência em diversos níveis, seja regional, nacional e mundial. Elas são classificadas de alfa, beta e gama, né? Maior para menor influência. Esta influência está relacionada diretamente ao processo de globalização tecnológica que possibilita essa intercomunicação. A gente tem aqui um mapinha das mapas das cidades globais. A gente tem aqui São Paulo e Rio de Janeiro, que acaba tendo uma ligação com o mundo inteiro, tá? Aí a gente tem aí duas questões. Para terminar hoje, tá? Nós vamos até aqui. E aí depois a gente, tá? A aula que vem a gente termina. Então, analisando o mapa, podemos afirmar que há uma relação com o mapa mundi da regionalização norte-sul socioeconômica. Explique qual é essa relação. Então, se a gente for ver, olha aqui, lembra que a gente naquela regionalização norte desenvolvido, sul subdesenvolvido? A gente vê que as cidades mais, né, influenciadoras, ou seja, mais ricas, mais desenvolvidas, mais globais, vamos dizer assim, elas estão literalmente localizadas ao norte, tá? E aí, então, a gente vê que existe uma relação, sim, né? Ó, a maior concentração de cidades globais no norte, porque concentra os países mais desenvolvidos, tá? E depois a questão 2, qual análise que podemos fazer do continente americano? Então, o continente americano apresenta uma desigual distribuição em concentração, né? Maior nos Estados Unidos. Por quê? Ó, a gente vê pela quantidade de cidades globais que nós temos aqui, tá? Tudo bem? Chegamos até a página 29, tá bom? Espera aí, rapidinho. Tá. Vamos para a revisão? Espera aí, rapidinho.
Posso Sim, fechar? pode ir. Então tá bom, vou fechar, tá bom? Lívia, tudo bem? Isa, Vi? Todos. Tudo sim, senhor, obrigado. Pronto. Oi, Guilherme, tudo bem, Manga? Oi, Rafael. Oi, senhor. As meninas estão dando um show, hein? Participação, hein? Vocês querem que aumente? Senhor, assim tá bom. Ah, não, assim tá melhor. Assim tá bem melhor, senhor. Tá, Obrigada. então vou colocar, tá? Deixa eu só tentar aumentar mais um pouquinho, que aí eu coloco assim, tá? Então, com relação à América Anglo-Saxônica, é correto afirmar que abrange apenas os Estados Unidos e o Canadá. Com relação à colonização dos países que integram a América Anglo-Saxônica, os colonizadores incentivaram a fixação de população na colônia, disponibilizando parte do lucro adquirido na exploração para o desenvolvimento dela. Então, quando a gente viu lá a urbanização, né, tanto na América Anglo-Saxônica que na América Latina, então vem desde essa época essa organização, tá? Os países da América Anglo-Saxônica são considerados grandes potências mundiais. Isso porque possuem os melhores índices socioeconômicos do mundo. Em relação à sua situação econômica, é possível afirmar que todos os países da América Anglo-Saxônica possuem elevado nível de industrialização e o setor terciário bastante desenvolvido. Sabemos que a periferia das grandes metrópoles brasileiras tem crescido mais do que suas áreas centrais, embora exista, né, ainda uma pressão sobre as mesmas, tendência que aponta para a constituição de um espaço urbano cada vez mais espraiado, ou seja, mais, né, aberto, implicando crescentes custos e problemas logísticos para a provisão de serviços públicos de infraestrutura essenciais à vida em cidade. Por exemplo, aumenta muito a cidade, então deslocamento acaba se tornando o quê? Um problema, porque fica longe uma coisa da outra, né? Ao mesmo tempo, boa parte das pessoas que migram do núcleo para a periferia na segunda, né, que migraram, né, na segunda metade dos anos 90, trabalhava no núcleo em 2000, sugerindo um movimento que aumenta a população residente na periferia, mas não atenua a pressão por um mercado de trabalho que afeta as áreas centrais. Você sai da periferia e você trabalha no centro, tá? Isso acontece não só na Grande São Paulo, mas aqui também em Jundiaí. Você pega, por exemplo, né, a pista 8 horas da manhã, tá tudo parado, porque as pessoas estão saindo do bairro para ir para o centro. Chega no final da tarde, o sentido é inverso. O panorama apresentado pelo trecho acima se apresenta como causador ou intensificador de outra problemática relativa às metrópoles brasileiras, que é a ausência de mobilidade urbana, ou seja, conduções, transporte, tudo isso seria a questão dessa mobilidade urbana, tá bom? As metrópoles e suas regiões metropolitanas, em Minas Gerais, consolidam-se a partir de uma cidade núcleo principal e as cidades satélites, a ela interligadas econômica, estrutural e socialmente. Quando essa interligação é observada sob o aspecto de contiguidade espacial geográfica, dá-se o nome de conurbação. Por exemplo, aqui para nós, nem tanto. Muita questão econômica, muita questão, vamos falar assim, educacional, de saúde, tudo isso, às vezes, a gente acaba procurando o quê? Ou Jundiaí ou São Paulo. E por que a gente faz isso? Porque uma cidade está interligada em termos espacial com a outra, né? Por exemplo, a gente não sabe, se eu pegar a Grande São Paulo, não sei onde começa e termina Barueri, Osasco, São Bernardo, por quê? Houve um processo de conurbação, ou seja, de ligação espacial entre uma cidade e outra. Se você pegar Jundiaí e Várzea, você não sabe onde começa, onde termina. Itupeva está quase chegando lá, né? Por quê? Você vem, agora ainda você tem lá uma plaquinha escrito limite de município, né? Ali perto do posto de gasolina. Mas se você tirar daqui uns dias, você não sabe se aquela empresa é de Jundiaí ou se é de Itupeva.
Tem condomínios que você não sabe se ele faz parte, por exemplo, de Jundiaí. Por exemplo, a portaria está em Jundiaí e aí as casas estão dentro do terreno de Itupeva. Então, é um pouquinho meio complicado, tá bom? Tudo bem, meus amores? Alguma dúvida? Sim, senhor. Tem Tudo dúvida, certinho, Ju? senhor. Então tá bom, meus amores. Um beijo para vocês. Até terça-feira, então, tá bom? Não esqueça aí, Beijo, tá? senhor. Dona Natália, Dona Maria, né? Dona Alice, sumiram todas, tá? Tchau, Manga. Então tá, beijo, Tchau, senhor. Bom final de senhor. semana pra Beijo. você, viu? Vocês têm notícia da Alice? Senhor, a Senhor. Alice entra em umas aulas e não entra em outras. É, senhor, geralmente, depende. Senhor, a gente fala com Beijo. ela depois, tá? Pode deixar. Tá bom. A Natália Ei, também, tá? Tchau, tchau. Beijo Love pra you você. Final de você. semana. Aí, ó. Beijo, tchau, tchau. Até terça. Tchau, Rafael.